Lições da Bíblia. Apresentação: Leandro Quadros. Olá, obrigado por sua companhia em mais um programa Lições da Bíblia. E ao longo desta semana vamos estudar sobre a importância da unidade. Porque Deus deseja que sejamos unidos como igreja, que sejamos unidos como colegas de trabalho, que sejamos unidos como vizinhos e como familiares. Nós vamos perceber que a unidade é fundamental para a preservação dos relacionamentos e, aplicando, obviamente, isso ao aspecto religioso, a unidade é fundamental para que a mensagem de Cristo alcance com eficácia as pessoas. É óbvio que, mesmo a minha ênfase sendo espiritual, o que eu vou explicar a você sobre unidade em meio à diversidade ajudará você a lidar com pessoas que têm ideias diferentes, inclusive no seu ambiente de trabalho, na sua família, onde quer que você esteja. Então, pode ter certeza, amigo ouvinte, seja você religioso ou não, os princípios que apresentarei, princípios bíblicos que apresentarei ao longo da semana, lhe ajudarão significativamente. Em primeiro lugar, é importante nós destacarmos dois aspectos. A união é fundamental porque é através da desunião e da divisão que as coisas não acontecem. Quando as pessoas puxam a corda para lados diferentes, as coisas não podem acontecer de maneira eficaz e produtiva. O reformador protestante João Calvino, falando em relação à igreja, ele diz que a desunião e a divisão entre os filhos de Deus são algumas das principais estratégias do diabo contra a igreja. E ele até explica que os cristãos deveriam evitar as dissensões como se elas fossem uma peste. Então é óbvio, pessoas puxando a corda para lados diferentes não conseguirão resultados produtivos. Ao mesmo tempo, devemos considerar um segundo aspecto. A unidade verdadeira só pode existir quando é baseada na verdade. Neste caso, tomaremos como exemplo Martinho Lutero, outro grande reformador, o pai da reforma protestante. Já imaginou o que seria se ele desconsiderasse a verdade bíblica e renunciasse às suas convicções sobre a salvação unicamente pela fé, apenas porque a igreja pensava diferente? Então perceba, Deus quer a unidade, quer, mas a unidade com base na verdade. É por isso que Jesus disse em João 17:17, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Os cristãos não são obrigados e nem devem pensar do mesmo jeito. Deus criou a cada um de nós de uma forma individual. Temos uma criação muito peculiar, estruturas mentais diferentes, gostos diferentes, visões de mundo diferentes. Isso é natural. Porém, mesmo em meio à diversidade, podemos ser unidos em propósito, em caráter e amor. E se apesar de termos opiniões diversas, formos unidos em propósito, amor e caráter, com certeza nós estaremos puxando a corda para o mesmo lado e isso trará resultados grandiosos para a nossa fé, para a nossa comunidade religiosa, para o nosso ambiente de trabalho e para a nossa família. Os membros de uma família não são obrigados a pensarem do mesmo jeito e nem podem e nem devem. Porém, deve haver um respeito pelo pensamento do outro. Deve haver unidade em meio à diversidade. Todos devem puxar a corda para o mesmo lado, para que todos obtenham a vitória. Nesta semana, estudaremos mais sobre isso e a maneira como Paulo defendeu este conceito de unidade na igreja da Galácia. Conceito esse que estava muito ameaçado por causa dos falsos mestres que se infiltraram naquela igreja. Obrigado por seu carinho e quero relembrar a você de que você pode pedir gratuitamente um estudo bíblico no site da Rádio Novo Tempo, para você continuar aprofundando-se no estudo da Bíblia. Acesse agora mesmo novotempo.com/rádio ou ligue para Novo Tempo em horário comercial 0 operadora 12 2127 3121. Você pode adquirir um curso bíblico grátis, não vai pagar nada. Será uma honra para nós compartilharmos aquilo que Deus tem nos ensinado a respeito da palavra dele.
Que Deus te abençoe, um abraço e até o nosso próximo encontro. Você ouviu Lições da Bíblia. Apresentação: Leandro Quadros. Lições da Bíblia. Apresentação: Leandro Quadros. O apóstolo Paulo sabia que a desunião entre os crentes é uma das armas de Satanás para atrasar a pregação do evangelho. Satanás procura levar os crentes a serem desunidos para que a pregação do evangelho seja atrapalhada, consequentemente Jesus demore mais a voltar e assim Satanás tem mais tempo de vida para fazer as suas maldades. E, infelizmente, muitos cristãos desconsideram isso e, ao invés de trabalharem pela unidade cristã, ficam por aí fazendo fofocas ou falando mal de pessoas em público, ao invés de resolverem seus problemas em particular. Isso é terrível, uma estratégia satânica para que Satanás tenha mais tempo de vida com a demora da volta de Cristo. Você e eu precisamos considerar esse aspecto e, como eu disse no início do programa ontem, os princípios que eu estou apresentando sobre unidade vão ajudar a você também, amigo ouvinte, que talvez não seja religioso. Esses aspectos que eu estou abordando têm a ver com a unidade cristã, obviamente, mas os princípios se aplicam também a você no seu ambiente de trabalho, na sua família. Ou seja, a Bíblia tem lições até mesmo para as pessoas secularizadas, diríamos assim, que não têm uma confissão religiosa, mas que têm interesse em bons princípios morais, têm interesse em crescer, em aprender cada vez mais. Então, amigo ouvinte, seja você religioso ou não, continue acompanhando o nosso programa, porque sempre você vai encontrar princípios que se aplicam a vários aspectos da sua vida. Vamos entender um pouquinho o problema com o qual Paulo estava lidando na igreja da Galácia. Na verdade, a carta de Paulo aos Gálatas é o nosso tema de estudo do trimestre. Uma das alegações dos falsos mestres na Galácia era que Paulo não estava em harmonia com o que Pedro e os outros apóstolos ensinavam. Paulo não estaria em harmonia com aquilo que os apóstolos ensinavam a respeito da circuncisão. Os falsos mestres acreditavam que não havia salvação sem circuncisão. E com certeza Paulo estava sendo questionado. O apostolado dele era questionado como se ele não tivesse direito de pensar diferente daquilo que os mestres da Galácia estavam ensinando, estavam apresentando. Porém, amigo ouvinte, Paulo demonstrou no início da carta, do capítulo 2 da carta aos Gálatas, que na verdade Paulo estava sim em harmonia com os apóstolos. Em Gálatas 2, 1 e 2, Paulo disse que mesmo ele tendo sido chamado pessoalmente por Jesus para ser apóstolo, 14 anos depois, ele subiu a Jerusalém e teve um contato íntimo com os apóstolos e trabalhava harmonicamente com eles, como é possível lermos em Atos, capítulo 15. Então Paulo, ao narrar a sua viagem até Jerusalém, cerca de 14 anos após a sua conversão, ele demonstra o seguinte: mesmo não precisando ser aprovado pelos apóstolos, porque Cristo me chamou pessoalmente, eu valorizo o apoio e o encorajamento dos outros apóstolos, ao ponto de eu viajar até lá, ao ponto de eu trabalhar harmonicamente com eles. Com isso, Paulo conseguiu ir refutando a acusação de que a mensagem de Paulo era diferente da dos apóstolos. E se Paulo não tivesse refutado isso, com certeza a igreja da Galácia ficaria em maior perigo. Já imaginou, amigo ouvinte, o que seria da fé das pessoas se elas acreditassem que Paulo falava contrariamente a Pedro? Se líderes são desunidos, como que os liderados poderão ser unidos? Aí Satanás teria todo o poder para destruir a igreja. Então Paulo refutou essa alegação. E não é por acaso que em sua carta aos Coríntios, no capítulo 1, verso 10, Paulo diz o seguinte: rogo-vos, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que faleis todos a mesma coisa e que não haja entre vós divisões. Antes, sejais inteiramente unidos na mesma disposição mental e no mesmo parecer. Mesmo que tenhamos opiniões diferentes, e isso é importante e necessário, preservemos a unidade na fé. Puxemos a corda para o mesmo lado, seja na igreja, seja no trabalho, seja no ambiente familiar. É apenas montando esse time
é que nós podemos ser vitoriosos. Não podemos ser vitoriosos lutando uns contra os outros, mas apenas ao lado uns dos outros. Que Deus abençoe e que Deus ajude a você e a mim a sermos pessoas assim, unidas e dispostas a vencer juntamente com as outras pessoas. Amigo ouvinte, neste momento quero ter o privilégio de oferecer a você algo que um dia me foi oferecido, um curso bíblico grátis. Estou aqui hoje apresentando lições da Bíblia porque um dia alguém deu-me um estudo bíblico de presente. E a Rádio Novo Tempo acredita muito na importância do estudo da Bíblia. Acreditamos que através do estudo da Bíblia que qualquer pessoa pode conhecer a Cristo, o plano de salvação e ter qualidade de vida. Por isso, peça o seu curso bíblico agora mesmo. Acesse o site novotempo.com/rádio, ligue em horário comercial para 0 operadora 12 2127 3121 ou mande um WhatsApp para 0 operadora 12 98100 1425. Aguardo a você no programa de amanhã. Um abraço carinhoso e até lá. Você ouviu Lições da Bíblia. Apresentação: Leandro Quadros. Lições da Bíblia. Apresentação: Leandro Quadros. A falta do estudo da Bíblia gera desunião doutrinária. E quando uma igreja é desunida doutrinariamente, este é um problema muito sério. Precisamos de mais estudo da Bíblia para que não levemos até a igreja simplesmente as nossas opiniões pessoais ou aquilo que aprendemos com os nossos familiares. Com certeza, os falsos mestres da igreja da Galácia não haviam estudado devidamente as Escrituras para entenderem o papel da circuncisão. E por isso eles estavam alegando que a pessoa, para ser salva na igreja da Galácia, deveria ser circuncidada. Estavam alegando que, ao Paulo não defender isso, Paulo estaria ensinando um outro evangelho. E, na verdade, eles estavam ensinando um outro evangelho. Se esses líderes tivessem entendido o real propósito da circuncisão na época, com certeza eles não teriam agitado daquela forma a região da Galácia. Eles não entenderam, por exemplo, que em Gênesis 17, 1-22, Deus estabeleceu a circuncisão com Abraão e seus descendentes como um sinal de que aqueles descendentes de Abraão faziam parte do povo escolhido de Deus para a salvação e para levar a salvação às outras pessoas. A circuncisão havia sido um sinal de relacionamento entre Deus e o povo, para Deus diferenciar o seu povo daqueles que eram pagãos. A circuncisão era um pequeno corte feito no prepúcio do pênis, da pele que cobre a glande do pênis, e aquele sinal exterior era um recurso também didático para Deus ensinar para as pessoas a importância da circuncisão do coração. Assim como a pessoa tirava o desnecessário, diríamos assim, do órgão masculino, que era aquela pele, o pecador tem que tirar o desnecessário do coração, ou seja, o pecado, tem que se converter. A circuncisão era uma forma externa de Deus ensinar sobre a conversão interna. Na época de Paulo, a circuncisão continuava sendo um sinal, porém um sinal de identidade nacional e religiosa, mas não tinha mais aquele significado para o qual havia sido planejada. Com a ampliação da verdade, com a vinda de Cristo, aquele recurso didático por meio da circuncisão já não era mais necessário. Obviamente, Paulo não fala contra a circuncisão em si na carta aos Gálatas. O que Paulo é contra é a atitude de querer ser salvo por meio da circuncisão. Paulo ficou indignado. Por exemplo, em Gálatas 5, verso 2, ele diz assim: Eu, Paulo, vos digo que se vos deixar de circuncidar, Cristo de nada vos aproveitará. E no verso 6, porque em Cristo Jesus nem a circuncisão nem a incircuncisão tem valor algum, mas a fé que atua pelo amor. Ele não era contra a circuncisão em si, mas contra fazer da circuncisão um meio de salvação. E os falsos mestres que estavam influenciando as igrejas da Galácia acreditavam que a circuncisão era um passaporte para a salvação. A salvação
Paulo deixou isso muito claro, é unicamente pela fé em Cristo e não pode ser obtida por meio do esforço ou da obediência humana. A obediência, longe de ser o meio, deve ser o resultado de um coração circuncidado, de um coração convertido pela atuação do Espírito Santo. Quando há conhecimento doutrinário, a probabilidade de a igreja ser desunida é bem menor. E por isso, Paulo fez questão de incentivar os Gálatas a compreenderem o real propósito da circuncisão e a entenderem de forma sólida a doutrina da justificação pela fé. Com conhecimento sólido das Escrituras, a possibilidade de ser enganado por falsas crenças é muito menor. Por isso, incentive a sua igreja a estudar mais a Bíblia, a aceitar aquilo que as Escrituras ensinam e não permita, deste modo, que falsos ensinamentos atrapalhem a unidade de fé entre os membros de sua igreja. Você já pensou em estudar a Bíblia gratuitamente? A Rádio Novo Tempo oferece para você como um presente um guia de estudo da Bíblia. Acesse agora mesmo o nosso site novotempo.com/rádio e peça o seu curso bíblico grátis. Aproveite essa oportunidade. É graças ao trabalho evangelístico da Novo Tempo e dos Anjos da Esperança que podemos disponibilizar para você esse material gratuitamente para que você possa conhecer mais de Deus, suas verdades e conhecer o caminho para o céu, que é Jesus Cristo. Poderá também telefonar em horário comercial para 0 operadora 12 2127 3121, 0 operadora 12 2127 3121, ou enviar um WhatsApp para 0 operadora 12 98100 1425. 0 operadora 12 98100 1425. Obrigado por sua companhia. Aguardo você no programa de amanhã. Um abraço fraterno e até lá. Você ouviu Lições da Bíblia. Apresentação: Leandro Quadros. Lições da Bíblia. Apresentação: Leandro Quadros. Se você ler Gálatas 2, dos versos 1 ao 10, você perceberá que Paulo trabalha pela unidade da igreja mesmo em meio à diversidade de ideias. E ali ele faz menção a líderes, a falsos mestres que atrapalhavam não apenas a unidade da igreja, mas também a sua liberdade em Cristo. O que significa ser livre em Cristo? Cristãos sinceros pensam que ser livre em Cristo é ser livre da lei como princípio de vida. Porém, eu garanto a você que esta compreensão é perigosa e antibíblica. Ser livre em Cristo não é ser livre para pecar ainda mais ou para pecar sem culpa. Ser livre em Cristo é ser livre de pelo menos 3 coisas. Primeiro, ser livre do poder do pecado, de acordo com Romanos 6, versos 6 e 7. Ser livre em Cristo é também ser livre da condenação da lei, de acordo com Romanos 6,14 e Romanos 8, 1 a 3. E também ser livre na Bíblia, nos escritos de Paulo, é ser livre do poder da morte eterna, de acordo com 1 Coríntios 15, 55. Cristo na cruz, ele aboliu sim a lei, mas não a lei como princípio. Ele aboliu a condenação da lei sobre o pecador. Ao Cristo morrer na cruz, ele pagou o débito que você e eu tínhamos para com a lei de Deus, que era a nossa própria vida, por termos transgredido a lei. Então a condenação da lei sobre nós foi cancelada na cruz. A lei de Deus não pode mais nos condenar, porque de acordo com Romanos 8:1, não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Porém, na cruz, Cristo não aboliu a lei como princípio de vida, amigo ouvinte. Seria um absurdo. Afinal, de acordo com 2 Coríntios 5,17, aquele que está em Cristo é uma nova criatura, não é dominado pelas obras da carne, de acordo com Gálatas 5, 19 a 21. Tem a lei de Deus escrita no seu coração, de acordo com Hebreus 8, verso 10. Ou seja, o cristão salvo pela graça tem um estilo de vida ético. Então, muito cuidado, amigo ouvinte, com a alegação de que a lei como princípio de vida foi abolida da vida do crente. Isso é ridículo e perigoso. Na verdade, Cristo nos liberta da condenação da lei,
da escravidão dos desejos pecaminosos, mesmo que continuemos sendo pecadores, obviamente. Só deixaremos de ser plenamente pecadores quando Cristo voltar após a glorificação. E Cristo nos liberta também do poder da morte eterna. Quem aceita Jesus não será condenado à segunda morte, que é a morte sem ressurreição. Por isso, amigo ouvinte, o Evangelho nos mostra que a graça de Cristo está acima de qualquer coisa, mas também que a graça de Cristo torna o pecador uma pessoa melhor. Paulo, em sua carta aos Gálatas, quando fala de liberdade em Cristo, ele fala nesses termos. E por isso é importante compreendermos a correta compreensão que Paulo tinha da lei, a compreensão equilibrada, para não cairmos no erro de colocarmos a lei de Deus contra a graça. Não tem lógica, porque Deus deu a sua lei, os escritos de Moisés e tanto a parte moral quanto cerimonial da lei, Deus deu tudo isso para ensinar sobre a salvação e o estilo de vida ético dos salvos. Então Deus não deu a lei para ser antagônica ao Evangelho. O fato de os fariseus interpretarem a lei de forma errada e também filhos de Deus no período do Antigo Testamento não significa que a lei deva ser abolida da experiência de vida do cristão. Precisamos ter uma compreensão correta, bíblica, equilibrada, e Paulo é a chave para esta compreensão se deixarmos que ele nos explique esse tema à luz da própria teologia que ele desenvolveu sobre a inspiração do Espírito Santo e estudo do Antigo Testamento. Amanhã daremos sequência ao nosso estudo da semana e eu aguardarei a sua companhia. Não esqueça que você pode pedir um curso bíblico grátis para a equipe da Rádio Novo Tempo. Oferecemos a você a oportunidade de continuar se aprofundando no estudo da Bíblia. Acesse o nosso site novotempo.com/rádio e peça o seu curso bíblico grátis. Um forte abraço e até lá. Você ouviu Lições da Bíblia. Apresentação: Leandro Quadros. Olá, amigo ouvinte. Antes do estudo de hoje, quero lhe dar uma sugestão. O que você acha de aproveitar bem o tempo para estudar a Bíblia? Veja na descrição do áudio de hoje o link no qual você poderá conhecer um audiolivro que preparei com muito carinho para você. São 2 horas de estudo da Bíblia, onde eu respondo aproximadamente 27 perguntas bíblicas. Você pode aí ao longo das suas caminhadas, no carro, ou enquanto você trabalha, você pode ouvir da palavra de Deus para que a sua fé na palavra de Deus aumente ainda mais. Dê uma olhadinha no link, com certeza Deus terá grandes coisas para ensinar a você por meio deste material. Um abraço e um excelente estudo. Lições da Bíblia. Apresentação: Leandro Quadros. Estamos analisando nesta semana a importância da unidade entre os membros da igreja, entre os membros da família, entre colegas de trabalho, para que possamos, ao puxarmos a corda para o mesmo lado, trazermos para perto de nós bons resultados e vitórias, especialmente no campo espiritual. Analisamos também ao longo da semana que a unidade existe em meio à diversidade. Nós não devemos pensar todo mundo de maneira igual. Cada um foi criado por Deus de uma forma peculiar, com uma estrutura mental diferente das outras pessoas. Tivemos uma criação diferente, experiências de vida diferentes, então ninguém é obrigado a pensar igual. Entretanto, viver em união com as pessoas pelo bem maior é fundamental, se quisermos cumprir com a nossa missão de vida aqui nesta terra. Hoje eu quero abordar um outro aspecto. Será que, em nome da unidade, devemos deixar algumas coisas passarem, mesmo que sejam erradas? Não é isso que a Bíblia ensina. Antes, eu quero fazer uma observação. Algumas pessoas confundem a autenticidade com má educação. As duas coisas são bem diferentes. Ser autêntico não significa ser mal educado. Não significa tratar as pessoas com desrespeito. Ser autêntico não significa expor publicamente os erros ou pecados das pessoas. Não, isso não tem nada a ver com autenticidade. Isso tem a ver com fofoca, arrogância, ok? Com má educação. Então, autenticidade nada tem a ver com arrogância, com má educação. São coisas totalmente diferentes. Esclarecendo isso, vamos analisar a atitude de Paulo em relação a Pedro. O apóstolo Paulo
repreendeu a Pedro. E alguém pode alegar, mas ele repreendeu a Pedro em público. Mas o fez porque em público Pedro deu um péssimo testemunho. Com certeza, se Pedro tivesse cometido um erro teológico ou comportamental no privado, Paulo teria seguido o que Jesus ensinou em Mateus 18, 15 a 18. Procura o teu irmão e vai ter entre ele e você apenas. Mas como a atitude de Pedro poderia cometer um estrago por ter sido feita, obviamente, em público, então Paulo teve que repreender a Pedro por causa da hipocrisia de Pedro. O que Pedro fez? Vamos ler o que está em Gálatas 2, 11 a 13. O que Pedro fez e levou Paulo a repreendê-lo. Quando, porém, Cefas, que é Pedro, veio a Antioquia, resisti-lhe face a face porque se tornara repreensível. Com efeito, antes de chegarem alguns da parte de Tiago, comia com os gentios, ou os não-judeus, não é? Quando, porém, chegaram, afastou-se e, por fim, veio a apartar-se, temendos da circuncisão. E também os demais judeus dissimularam com ele, a ponto de o próprio Barnabé ter se deixado levar pela dissimulação deles. Paulo ficou extremamente chateado, porque Pedro já havia entendido que Deus não faz acepção de pessoas. E os judeus acreditavam, amigo ouvinte, que eles não poderiam compartilhar a mesa com o não-judeu porque o não-judeu era imundo. Pedro havia aprendido e aprendeu que Deus não faz acepção de pessoas. Porém, Pedro, quando viu outros judeus circuncisos, temendo desagradá-los, Pedro passou a agir de forma preconceituosa. E Paulo resistiu face a face. Ele classificou a atitude de Pedro como hipocrisia. E aí ele falou para Pedro a respeito do seu erro, nos ensinando o quê? Que preservar a unidade é importante, mas não com base na hipocrisia e na mentira, como se certas coisas não estivessem acontecendo. A unidade tem que ser preservada com base na verdade. Se for para preservar a unidade em nome do erro ou da hipocrisia, então é melhor não ter unidade, porque a palavra de Deus e o amor ao próximo estarão sendo deixados de lado. Então a Bíblia ensina a importância de sermos unidos como cristãos, mas não unidos em torno da hipocrisia. É o que o apóstolo Paulo nos ensina nesta atitude que ele teve de repreender a postura do apóstolo Pedro. E outra coisa que podemos aprender desse texto, obviamente não vamos nos determos nisso agora, mas é algo que vai ajudar nossos queridos irmãos católicos. Esse texto demonstra que Pedro não tinha a primazia da igreja. Se ele fosse uma pessoa de tanta primazia, com certeza Paulo não o teria repreendido face a face. Quem hoje teria autoridade ou a postura de repreender o Papa face a face? Ninguém faria isso. Mas como Pedro não era Papa, era diferente, então poderia ter sim esta relação, esta repreensão face a face. Será uma satisfação para a nossa equipe da Rádio Novo Tempo enviar para você um curso bíblico grátis. Mantenha contato agora mesmo com a Escola Bíblica. Você não vai pagar nada para continuar aprofundando-se no estudo da Bíblia. Ligue em horário comercial para 0 operadora 12 2127 3121 ou acesse o nosso site novotempo.com/rádio. Obrigado, amigo ouvinte, por sua companhia. Que Deus abençoe a você. Pela graça de Deus, nos encontraremos no Lições da Bíblia de amanhã. Um forte abraço e até lá. Você ouviu Lições da Bíblia. Apresentação: Leandro Quadros. Olá, querido ouvinte do programa Lições da Bíblia. Antes de você ouvir o estudo de hoje, deixa eu dar uma informação muito importante. Eu acabei de lançar um audiolivro com 27 perguntas e respostas bíblicas. Com certeza será uma grande bênção na sua vida para que você continue estudando a Bíblia comigo, só que agora por 2 horas. 2 horas exclusivas de estudo da Palavra de Deus, respondendo a perguntas complexas que com certeza, ao obter as respostas, a sua fé será fortalecida. Veja o link na descrição do áudio, tá ok? E você vai poder ter mais informações sobre este material. Aguardo as suas impressões. Ter o seu retorno será muito importante para mim. Tá? Um abraço e um bom estudo da lição.
Lições da Bíblia. Apresentação: Leandro Quadros. Ontem aprendemos que Paulo teve uma reação muito forte contra a atitude de Pedro em não querer comer com os não-judeus. Hoje veremos dois textos bíblicos que vão nos ajudar a entendermos um pouco mais a atitude de Paulo. Afinal, ao Pedro negar-se a comer com os não-judeus, ele estava prejudicando grandemente a mensagem do Evangelho, que ensina que em Cristo não há acepção de pessoas. Vamos ver aqui alguns textos que mostram o porquê de Paulo ter tido aquela reação tão forte com a postura de Pedro. O primeiro deles é Gálatas 3, verso 28. Não pode haver judeu nem grego, nem escravo nem liberto, nem homem nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. Paulo diz claramente que em Cristo não existem barreiras étnicas. Em Cristo todos somos um. E em Colossenses 3,11 ele repete, no qual não pode haver grego, nem judeu, circuncisão, nem incircuncisão, bárbaro, cita, escravo, livre, porém Cristo é tudo em todos. Com esta compreensão ampla do poder agregador e inclusivo do Evangelho, não é de admirar que Paulo ficasse extremamente indignado com o comportamento de Pedro. Se Pedro para de comer na mesma mesa com os não-judeus, ele estava negando publicamente que o Evangelho é inclusivo. Pedro, na verdade, mesmo sem ter essa intenção, ele estava ensinando às pessoas um Evangelho excludente, ao invés de inclusivo. E isso explica grandemente a atitude do apóstolo Paulo em repreender Pedro face a face, como lemos em Gálatas 2, 11 a 14. Aprendemos aqui, amigo ouvinte, que por mais que devamos ser unidos, não devemos participar de erros. Por mais que devamos ser unidos em propósito e em amor, não devemos ser unidos em decisões e atitudes erradas. Precisamos, com amor, carinho e ao mesmo tempo firmeza, demonstrar para a pessoa que erra que ela precisa voltar para os trilhos. E ao mesmo tempo precisamos ter humildade para permitirmos que outras pessoas, ao nos repreenderem, nos ajudem a voltarmos para os trilhos também. Para isso, não podemos interpretar que sempre que alguém contraria a nossa opinião ou vontade, esta pessoa, na verdade, está nos odiando. Precisamos nos desarmarmos, lidarmos com alguma carência afetiva para que não sintamos que estamos sempre sendo agredidos pelas pessoas. O fato de alguém discordar de nós não significa que não somos importantes. Não significa que essa pessoa queira o nosso mal ou queira nos atacar. É apenas uma discordância de opiniões. Então, se tivermos uma postura mental, uma atitude mental correta diante dos atritos e dos desentendimentos ou das diferentes opiniões, evitaremos estar tão armados e ficaremos menos ouriçados quando alguém discordar de nossa opinião. Ou seja, precisamos também permitir que as pessoas nos corrijam, nos ensinem, porque isso será importantíssimo para o nosso crescimento e desenvolvimento pessoal. Amigo ouvinte, neste momento quero ter o privilégio de oferecer a você algo que um dia me foi oferecido, um curso bíblico grátis. Estou aqui hoje apresentando lições da Bíblia porque um dia alguém deu-me um estudo bíblico de presente. E a Rádio Novo Tempo acredita muito na importância do estudo da Bíblia. Acreditamos que através do estudo da Bíblia que qualquer pessoa pode conhecer a Cristo, o plano de salvação e ter qualidade de vida. Por isso, peça o seu curso bíblico agora mesmo. Acesse o site novotempo.com/rádio, ligue em horário comercial para 0 operadora 12 2127 3121 ou mande um WhatsApp para 0 operadora 12 98100 1425. Obrigado por sua companhia aqui na Rádio Novo Tempo. Amanhã finalizaremos o estudo da semana e eu quero mais uma vez contar, obviamente, com a sua companhia. Deus te abençoe e até amanhã. Você ouviu Lições da Bíblia. Apresentação: Leandro Quadros. Lições da Bíblia. Apresentação: Leandro Quadros.
Vamos finalizar o nosso estudo desta semana analisando alguns versos de Tiago capítulo 2 que fala da acepção de pessoas. Já que Paulo, na igreja da Galácia, lutou contra a heresia dos falsos mestres, de que se a pessoa não se circuncidasse, ela não seria salva, ou seja, eles estavam apresentando os não-judeus como cristãos de segunda categoria. Eu gostaria de ver com você hoje o que o apóstolo Tiago disse a respeito da acepção de pessoas. Esse texto será muito útil para você aprender a tratar bem todas as pessoas na igreja, no seu ambiente de trabalho e especialmente na sua família. Vou ler Tiago capítulo 2 a partir do verso 1, lerei hoje na Nova Versão Internacional que diz: Meus irmãos, como crentes em nosso glorioso Senhor Jesus Cristo, não façam diferença entre as pessoas, tratando-as com parcialidade. Suponham que na reunião de vocês, entre um homem com anel de ouro e roupas finas, e também entre um pobre com roupas velhas e sujas. Se vocês derem atenção especial ao homem que está vestido com roupas finas e disserem, aqui está um lugar apropriado para o Senhor, mas disserem ao pobre, você fique em pé ali, ou sente-se no chão junto ao estrado onde ponho os meus pés, não estarão fazendo discriminação, fazendo julgamentos com critérios errados? Ouçam, meus irmãos, meus amados irmãos, não escolheu Deus os que são pobres aos olhos do mundo para serem ricos em fé e herdarem o reino que ele prometeu aos que o amam? Mas vocês têm desprezado o pobre. Não são os ricos que oprimem vocês? Não são eles os que os arrastam para os tribunais? Não são eles que difamam um bom nome que sobre vocês foi invocado? Se vocês de fato obedecerem à lei do reino encontrada na Escritura que diz, ame o seu próximo como a si mesmo, estarão agindo corretamente, mas se tratarem os outros com parcialidade, estarão cometendo pecado e serão condenados pela lei como transgressores. Pois quem obedece a toda a lei, mas tropeça em apenas um ponto, torna-se culpado de quebrá-la inteiramente. Pois aquele que disse não adulterarás, também disse não matarás. Se você não comete adultério, mas comete assassinato, torna-se transgressor da lei. Esse texto é muito significativo, porque o apóstolo Tiago diz nesse texto que fazer acepção de pessoas é pecado. Tratar alguém melhor do que o outro porque esta pessoa tem dinheiro ou uma posição é pecado. Se você não tratar todas as pessoas de maneira igual, você está pecando. E ele é bem claro em dizer, aquele que diz que guarda a lei de Deus, mas tropeça em um ponto, neste caso aqui, nesse contexto, aquele que faz acepção de pessoas, já quebrou todo o resto. Ele não está dizendo que você está transgredindo todos os mandamentos de uma vez só, não. Ele está dizendo que a sua experiência de obediência é quebrada. Não adianta você guardar os 9 mandamentos e deixar um de fora. Nesse contexto, não adianta você seguir os mandamentos e ignorar a base, a essência dos mandamentos, que é o amor ao próximo e o amor a Deus. Precisamos aprender a tratar a todas as pessoas com respeito, com carinho, e precisamos dar prioridade a todas as pessoas, e não apenas aqueles que podem nos oferecer algo em troca. Peçamos a Deus, amigo ouvinte, humildade, para que Deus nos ajude a tratarmos o rico da mesma forma que o pobre, a tratarmos um irmãozinho da igreja que não tem tanta cultura da mesma forma que um irmão da igreja que tem mais cultura. Que Deus nos dê humildade para tratarmos com o mesmo carinho e respeito aquele irmão que trabalha na limpeza do ambiente de trabalho e tratemos da mesma forma que trataríamos o nosso chefe, que não sejamos hipócritas, que Deus nos ajude a sermos pessoas sinceras, verdadeiras e amorosas para com todas as pessoas. Eu agradeço a sua companhia no Lições da Bíblia desta semana e espero contar com a sua companhia na semana que vem, quando estudaremos sobre um assunto extremamente importante e vital para a nossa saúde espiritual. Estudaremos sobre a justificação pela fé. O que é ser justificado? Como que nós podemos obter o perdão divino ou a justificação? Nós veremos sobre isso amanhã e ao longo de toda a semana. Será uma satisfação continuarmos aprofundando os estudos da Bíblia com você. Não perca a oportunidade e receba um curso bíblico grátis. Envie um WhatsApp para 0 operadora 12 98100 1425. Peça o seu curso bíblico grátis e a equipe da Escola Bíblica da Rádio Novo Tempo estará inteiramente à sua disposição
para lhe ajudar a conhecer mais das Escrituras. Se quiser, pode também acessar o nosso site novotempo.com/rádio ou ligar em horário comercial 0 operadora 12 2127 3121. Fique com Deus e até o nosso próximo estudo. Você ouviu Lições da Bíblia. Apresentação: Leandro Quadros.